Boa tarde. Gente, queria agradecer a presença de todo mundo. Sejam bem-vindos ao nosso seminário. O título desse seminário é Teoria Econômica e Branquitude. É um seminário, ele se baseia em um texto para discussão, o texto elaborado pelo coletivo Clóvis Moura. Tanto o texto quanto esse seminário resultam dos esforços teóricos desse coletivo, que a gente realizou em grupos de estudos ou em alguns acúmulos anteriores. Esse texto para discussão a gente vai disponibilizar depois, para vocês darem uma lida, quem se interessar. E aí vou apresentar um pouco o coletivo. O coletivo Clóvis Moura é um coletivo de acolhimento para pesquisadoras e pesquisadores negros na universidade. O objetivo é, através de atividades políticas e elaborações teóricas, promover e ampliar a igualdade racial, tanto nas bases teóricas quanto no acesso e permanência. Além de nós três, tem outros membros do coletivo aqui na plateia. A gente agradece também a presença desses colegas. Bom, para fazer essa exposição desse texto, a gente tem o Natan do lado esquerdo, a Marcela do lado direito. O Natan é mestre em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a dissertação Gilberto Freire, Florestan Fernandes e a Construção das Relações Raciais no Brasil. Atualmente ele é doutorando em Desenvolvimento Econômico aqui no Instituto de Economia da Unicamp, na área de História Econômica. Ele pesquisa a formação econômica do Brasil, História Econômica do Brasil e Raça e Economia. A Marcela, ela é graduada em Educação Física pela USP. Na monografia dela, ela trabalhou relações interraciais em escolas. Atualmente, ela é aluna de mestrado também no Instituto de Economia. Na área de História Econômica também, sendo uma estudiosa da formação econômica do Brasil, marxismo, raça e economia. Eu vou mediar a mesa, eu sou Silas Coelho, sou graduado em Administração pela PUC São Paulo. Atualmente também estou no mestrado aqui no Instituto de Economia na área de Desenvolvimento Econômico. Minha área é Economia Regional e Urbana, e eu estou me propondo a estudar a conformação socioeconômica da periferia na cidade de São Paulo durante o padrão de acumulação urbana industrializante. Também atento às relações raciais, além das dinâmicas de produção capitalista do espaço. Bom, como eu falei, a exposição se baseia num texto de discussão. Assim como o texto, a nossa exposição vai ser dividida em 3 partes, sendo que a primeira parte é ideologia, ciência e economia, a segunda parte, o homem iluminista e a ideologia burguesa, e a terceira parte, racismo estrutural e a economia. Vão ser 2 falas de 25 minutos, depois a gente abre para os comentários. Então agora eu passo a palavra para o Natan começar a exposição dele. Oi, gente, boa tarde. Agradecer a apresentação do Silas, sou o Natan. E a gente vai começar essa discussão. Vou introduzir um pouco a discussão que a gente trouxe, que está preparada para hoje. E o ponto de partida é uma reflexão epistemológica, né, metodológica. E esse ponto de partida ele diz respeito à ideia de que ideologia ela vai corresponder à elaboração e adesão às mais diversas teorias econômicas, né, as correntes de pensamento. E a gente entende que discordar que ideologia tutela essa prática científica, principalmente nas humanidades, é no mínimo inocente. Achar que ideologia não guarda um papel quanto à produção da teoria econômica e das diversas correntes, ou também desonestidade, né? Então, a gente não reivindica que a nossa prática, as nossas reflexões, elas sejam livres de ideologia, mas o que a gente quer apontar é que a hegemonia dominante, né, a ideologia dominante, hegemônica, é baseada em opressões que foram construídas ao longo do desenvolvimento capitalista. Para falar sobre economia e essas estruturas, a gente tem que... O saber econômico, né, a ciência, identifica estruturas na sociedade que vão organizar a produção, a reprodução da vida humana. E assim essas estruturas vão corresponder dentro do capitalismo, vão ser investigadas dentro do capitalismo pelos mais diversos métodos, produzindo as mais diversas interpretações. E há alguma coisa que compele a ciência econômica, né, que faz com que a ciência econômica desvende, se debruce sobre tais estruturas. E essa coisa é a realidade. Então, o trabalho, o capital, a moeda, os diversos instrumentos de política econômica,
E outras tantas categorias, elas ficam à disposição dos economistas. Passivelmente, elas ficam aos sabores desses economistas, enquanto elas exercem uma função no mundo real. E essas estruturas, então, fundamentam o modo de produção capitalista. E isso implica dizer que, se por um lado a realidade apresenta o que a economia estuda, por outro lado, a economia também, enquanto ciência, ela tem uma instrumentalidade deliberada. Ou seja, as coisas existem e, ao mesmo tempo que elas existem, e por existirem, elas são estudadas, e, por outro lado, há alguma coisa, há um espírito que consegue selecionar e valorar essa realidade. Dito isso, a gente compreende ideologia como algo que tem uma tensão inerente, uma oposição inerente, e que ela se constitui pela negação. Um dos temas que a gente vai tratar aqui é a ideologia burguesa, e a ideologia burguesa constituída por uma pauta, um ideário de igualdade, racionalidade e autonomia do indivíduo, ela é constituída por isso, ao mesmo tempo que ela antagoniza, por outro lado, os proprietários e os expropriados. É algo de pertencimento da burguesia, né? É algo que é de relevância ao capitalista, mas, ao mesmo tempo, por vezes, isso é incorporado pelos trabalhadores, né? Pela massa de despossuídos. Outro corpo teórico que a gente vai trabalhar aqui também é o patriarcado. Então, a gente entende o patriarcado como um controle social que organiza a divisão sexual do trabalho. Ele é constituído a partir de convenções sociais. Não tem exatamente a ver com o sexo biológico, né, homem e mulher, mas é uma centralidade construída e idealizada no masculino. E o último ponto que a gente vai tratar é a branquitude. A branquitude é um corpo de ideias que se nega como raça, né, nega a si mesmo como raça, enquanto racializa o outro, mascarando, né, o seu próprio pertencimento racial e mascarando uma dominação ética que é evidente na sociedade. Então, a gente precisa trabalhar, precisa compreender como a ideologia impõe uma noção de norma. E essa norma se dá a partir da propriedade e pertencimento a alguns caracteres. Esse corpo de ideias que a gente entende como norma, a gente vê refletido na sociedade, no senso comum. Então, as coisas que a gente estuda enquanto ciência econômica, que a gente se preocupa em investigar, se preocupa dar nome, tipificar dentro das mais diversas correntes econômicas, elas são incorporadas no senso comum de uma forma fácil de deglutir, de uma forma aparente. Como exemplo, a gente pode ter a inexorabilidade do dinheiro. O senso comum não consegue imaginar uma sociedade em que não haja dinheiro, moeda ou mercados, ou então a ontologia do trabalho assalariado, a noção de que o trabalho assalariado é a única forma de reprodução da vida material das pessoas. Por outro lado, também essa norma ela pode ser entendida a partir da sua construção. A ideia de transformação da força de trabalho em mercadoria é o que justifica a organização dos mercados e a ontologia do trabalho assalariado. Ou ainda a equalização do valor pelo seu conteúdo de trabalho, ou mesmo a realização do ciclo do capital com a venda de mercadoria. Esses são os elementos materiais que justificam a defesa desses pontos, né, como questões naturais ao ser humano, a organização da vida em sociedade. Isso quer dizer também que essa ideologia vai permear o comportamento de toda a sociedade. E é uma conformação que é própria, né, a gente entende como própria e exclusiva do capitalismo. Então, é a imposição de um ideário que ele existe por e pelo capitalismo. E esse ideário vai estar materializado no que a gente chama aqui de ideário burguês, que é constituído pela autonomia e racionalidade plena do indivíduo e a plena liberdade humana. E essa materialização se dá no decorrer da história da humanidade no homem iluminista, que se apresenta como sujeito universal do capitalismo. A gente precisa também, para poder seguir,
entender, compreender o que formata esse sujeito, quem é esse sujeito. Esse ideário iluminista de igualdade, racionalidade, liberdade, ele vai moldar por muito tempo, nas ciências econômicas, as teorias geradas principalmente na economia política clássica. E, portanto, ele vai ser incorporado até hoje e naturalizado no senso comum em parte do pensamento econômico. É o que justifica a presença do liberalismo como tendo a sua origem nesse ideário iluminista e se mantendo até hoje nas correntes neoclássicas, por exemplo. Até que esse ideário fosse questionado, contestado e percebido como um conjunto de ideias dominantes, não se produziu nos estudos da economia política clássica a compreensão que o cerne, a centralidade das relações de produção, elas se davam na supremacia da propriedade privada sobre a mera propriedade da força de trabalho. Ou seja, a ideia de que o homem iluminista, a ideia do homem iluminista, na verdade, é de pertencimento da burguesia. E essa ideia, essa naturalização do homem iluminista como sujeito universal do capitalismo apresentou uma barreira às reflexões que poderiam desmascarar esse caráter concreto de exploração da classe trabalhadora. Até que foi feito. Uma dinâmica similar que a gente tem avaliado ocorreu também dentro do marco teórico marxista-feminista, que foi a incorporação do patriarcado como uma característica central desse desenvolvimento capitalista e da exploração da classe trabalhadora. Então, essa incorporação teórica da reflexão acerca da expropriação e mercantilização do corpo feminino, além do sequestro da autonomia reprodutiva das mulheres, foi deslocado para o centro do debate de divisão do trabalho, incorporando o debate de divisão sexual do trabalho, que possibilitou enquadrar o trabalho reprodutivo na sua centralidade e como trabalho gerador de valor, mesmo que esse trabalho não se dê dentro da esfera reprodutiva. A gente entende que esse debate aconteceu e acontece e ganhou uma amplitude maior nos últimos tempos, mas ainda assim a gente entende que esse debate não é majoritário no universo acadêmico e mesmo não é majoritário na crítica ao caráter ideológico burguês. O que quer dizer é que mesmo com o rompimento de alguns caracteres da dominação capitalista, essas teorias contestadoras elas vão sempre se apresentar com marginalidade, mesmo nas teorias que são críticas ao capitalismo. E assim, com esses dois exemplos, a gente pode perceber, avançar acerca do modo que a ideologia se justifica pela propriedade de um elemento. E que esses elementos eles têm função central, lugar central e fundante no desenvolvimento capitalista. É a ideia de que a propriedade dos meios de produção vai justificar a defesa do sistema de classes e os ideais de liberdade e igualdade. Mas também essas noções vão dar sustentação ao processo histórico de acumulação primitiva e de reorganização das relações produtivas. Por outro lado, também, a propriedade da condição primária do corpo de ideias da égide patriarcal, que é a masculinidade, né, que é o homem no centro dessa estrutura de opressão, vai justificar uma conformidade com os padrões de divisão sexual do trabalho, ao mesmo tempo que é o corpo de ideias que dá fundamentação para a expropriação do corpo feminino e expropriação da autonomia reprodutiva das mulheres. E por isso, né, a crítica que se forma, que a gente faz, é justamente no sentido de que as teorias que não consideram a centralidade dessas explorações na relação capital-trabalho e a articulação da dominação patriarcal acabam naturalizando essas dominações e reproduzindo uma hegemonia que é burguesa e patriarcal na produção científico-econômica. E isso quer dizer
na verdade, que são coisas que organizam a nossa vida e organizam a reprodução material da sociedade, são um corpo de ideias que ajudaram a conformar o desenvolvimento capitalista, sendo também conformados por eles, e isso se reflete, além das relações sociais de produção, se reflete na produção acadêmica que discute a temática da economia. E, por último, o último tópico, na verdade, que a gente precisa introduzir para entender a nossa leitura de um modo mais geral, é um caractere que ele faz um crivo, ele realiza um crivo sobre o modo como a ideologia burguesa e o patriarcado organizam as relações de produção na sociedade. E a Constituição, né, isso se dá sobre o marco, sobre a norma do caractere branco. Esse caractere branco, ele se constitui pela alteridade. O que é isso? Ele se define pela definição do outro. Então, surge no desenvolvimento histórico da humanidade, surge o outro. Com a colonização, o negro, o não ocidental, algo que é relativo, que é emocional. E ele nega a si mesmo enquanto raça, enquanto racializa o outro, e se compreende como universal, civilizado, ocidental e racional. Isso vai corresponder nos moldes pré-capitalistas à abjeção do corpo negro, que é instrumentalizada pelo escravismo e pelo tráfico negro. E esse movimento, essa dinâmica, a gente tem chamado de expropriação formal da humanidade do escravizado. Aqui eu acho que importa a gente fazer um parênteses para discutir o que a gente compreende por expropriação formal da humanidade do escravizado, porque é uma noção que vai ter uma implicação muito grande nas leituras de interpretação da formação econômica do Brasil. Expropriação formal da condição humana ao escravizado é o que separa a noção do escravizado enquanto gente, enquanto humano e enquanto coisa. Por que ela é formal? Porque o escravizado, não há nada que possa ser feito com uma pessoa que consiga extirpar o caráter de humanidade dessa pessoa. O escravizado, ele continuou mantendo sociabilização, ele continuou se entendendo como ser humano, continuou mantendo práticas culturais, continuou mantendo linguagem, e essas características são estritamente humanas. Uma coisa, um animal, ele não tem linguagem, não tem cultura, não tem uma sociabilização como a humana, e por isso a gente compreende que é uma expropriação formal. A leitura vigente de formação econômica do Brasil, interpretações do Brasil, em seus clássicos, eles frequentemente ignoram essa condição e imputam ao escravizado uma condição de coisa. Enquanto o escravizado era tratado como coisa no modo produtivo, ele em si não deixou de ser humano. Isso reflete nas leituras de Febbe como uma oposição do civilizado e do selvagem, que é frequente. Isso reflete nas leituras de Febbe numa noção de que a escravidão, o período de escravidão, incutiu ao escravizado um desenvolvimento mental rudimentar e uma incapacidade de incorporação no sistema de classes. E isso só pode ser verdade se você aceita como premissa que a escravidão propõe incorre numa desumanização real. A gente nega essa ideia justamente por entender que esse processo ele existe muito mais... aliás, esse processo só existe na cabeça do colonizador e não ocorre de fato para o escravizado. É o que também permite uma discussão semântica de se referir ao negro traficado da África e utilizado como mão de obra escrava, entre escravizado e escravo. O escravizado é uma condição.
que pode ser extinta ou superada. O escravo é uma coisa. A gente também afasta essa noção de escravo, e uma questão semântica, mas que tem valor na interpretação. Então, para a gente condensar isso, a gente tem um diagrama que resume o que tivemos trazido até agora. Então, o elemento de propriedade desse corpo de ideias, ele vai se expressar pelo capitalista, pelo europeu e pelo homem, e esse vai ser o sujeito universal, o homem iluminista. O corpo ideológico que dá base para a opressão praticada pelo homem iluminista dentro do capitalismo e fundamenta as estruturas de opressão, são expostos pelo corpo ideológico da burguesia, da branquitude e do patriarcado, e a estrutura de opressão que se manifesta no capitalismo e portanto, organiza as relações sociais de produção até os dias de hoje, são dispostas pelo classismo, o racismo e o sexismo. Agora a Marcela vai continuar com a terceira parte da exposição. Oi, meu nome é Marcela. Vou falar um pouco aqui sobre as discussões do significado do racismo. E aí eu vou fazer alguns movimentos, assim, não vou colocar em ordem, mas é que eu acho que é importante começar pelo principal entendimento, assim, né, o entendimento de massa do que é racismo. Quando algum negro se levanta contra o racismo, denuncia o racismo, a primeira pergunta que a gente escuta é: mas o que disseram para você? O que fizeram com você? Essa pergunta, ela expressa um entendimento de que o racismo, ele é único e somente o racismo que a gente vai chamar aqui de individual. O que é esse racismo individual? São as injúrias raciais, as expressões de preconceito, que, no nosso entendimento, elas são, na verdade, a expressão do racismo, ou também a gente pode chamar da aparência do racismo. E elas existem, na verdade, porque fazem parte de um corpo muito maior que estrutura essas relações raciais, que tem a ver com o racismo estrutural. A discussão de racismo estrutural, ela é bastante intensa, grande, com muitas diferenças, e tem voltado a aparecer aí na tona dos intelectuais negros no Brasil, principalmente nesses últimos anos. Acredito eu que por duas questões. A primeira a gente já passou aí alguns anos de políticas públicas de ações afirmativas, e tanto o movimento negro como outras organizações ligadas a direitos humanos, etc., têm percebido as limitações dessas políticas afirmativas, que conseguem, no máximo, fazer uma discussão dentro das instituições. A outra questão é que, com a crise do capitalismo aberta em 2008 e o avanço das políticas neoliberais, o que tem acontecido é que a gente vê que, além de insuficiente, essas políticas são frágeis, porque são as primeiras a serem atacadas por esse processo de neoliberalismo. Vou dar um exemplo aqui de como essas políticas têm sido atacadas. Há alguns anos a gente conseguiu, por exemplo, cotas nas universidades públicas do Brasil. Bom, o governo Bolsonaro ainda não apontou a necessidade de acabar com essas políticas afirmativas, mas simplesmente porque ele quer acabar com as universidades, o que já imputa o limite dessas ações afirmativas, porque sem universidade não vai ter cotas, né? Para além da insuficiência mesmo dessas pouquíssimas vagas nas universidades. Mas, enfim, coloco esses limites para a gente pensar um pouco no que significa essa visão de racismo estrutural. E daí eu vou partir da visão, principalmente, de três intelectuais negros. Três intelectuais, um branco. O Silvio de Almeida, o Denis de Oliveira e o Aníbal Quijano. Qual é a ideia?
A ideia é que a concepção de raça ela é formada a partir da colonização, da invasão das Américas. É nesse processo que o homem branco europeu precisa, a partir dos fenótipos dos povos colonizados, criar uma concepção racial que possibilite colocar esses elementos como inferiores e aí possibilita criar uma ideologia da dominação, né? E, nesse sentido, após essa experiência, o processo da classificação para dominar outros povos, ele acaba se transformando numa arma muito potente desses setores, que vai desenvolver uma divisão e uma hierarquia racial do mundo inteiro, né? E daí, a partir dessa noção, que se cria também a concepção de outras raças, como as raças amarelas e etc., né? E é nessa formação do outro, que após racializar o outro, que se forma a concepção, primeiro do europeu, né, como nação total, e depois do homem branco como raça. E é essa divisão racial do mundo que permite à Europa, primeiramente, dividir também o mundo, não só racialmente, mas também na divisão do trabalho. Nesse sentido, o Aníbal Quijano coloca que a divisão racial do trabalho mundial está diretamente ligada com a divisão do trabalho. E não é à toa que, nesse processo, a gente vê que, no processo de formação do capitalismo, o trabalho assalariado, num primeiro momento, está diretamente ligado aos povos de pele branca. Começa na Europa, mas mesmo nos países colonizados, o trabalho assalariado era ligado aos brancos, né? E é nessa base que se forma o que a gente conhece hoje como o capitalismo e a modernidade. E aí, nesse sentido, a nossa leitura é que a modernidade ela é eurocêntrica. E esse eurocentrismo corresponde a duas coisas essenciais. Primeiro, a dualidade. O que seria a dualidade? O eurocentrismo divide o mundo entre o branco e o não branco, o civilizado e o atrasado, o civilizado e o bárbaro, e etc. E também evolucionista, no sentido de que todas as raças, sendo inferiores à branquitude, elas, e as suas economias também, devem passar por um processo de evolução que vai levar a história e a modernidade branca europeia. Nesse sentido, somos todos povos atrasados, que, no processo evolutivo, chegaremos ao ápice da humanidade, que é o homem branco europeu. E como foi possível legitimar, né, essa teoria? Como foi possível legitimar essa ideia eurocêntrica? O Aníbal Quijano também defende que essa ideia se legitima principalmente pelo afastamento das raças inferiores dos processos onde se hegemoniza a racionalidade burguesa. Então, se a gente pensar, não é à toa que o centro do pensamento, da tecnologia, hoje no mundo, ainda é a Europa ou alguns setores brancos de outros países, mas também que em países atrasados como o nosso, os lugares onde se pensa a racionalidade, onde se pensa a ciência e tecnologia, são hegemonicamente brancos e, historicamente, o movimento negro tem passado por um confronto muito grande em conseguir descolonizar esse saber eurocêntrico. Pensando nisso, né, aqui eu coloquei um pouco de como se estrutura o capitalismo como modo de produção mundial e como esse processo liga intrinsecamente a divisão do trabalho e a questão racial. É importante afirmar que apesar do racismo parecer como algo não econômico, como um elemento não econômico, ele é, na verdade, um determinante das relações econômicas em âmbito nacional, mas também determinante da formação dos Estados-nações e das políticas, e principalmente da ideologia.
Aí, tendo como base essa concepção de racismo estrutural, eu quero discutir um pouco o que seria o racismo institucional, pensando que as sociedades se organizam a partir de instituições. Alguns setores do movimento negro colocam que não fazem a discussão do racismo estrutural e colocam a luta e a discussão do racismo só nas instituições. O que a gente está fazendo aqui não é isso. Na verdade, a gente parte dessa concepção de racismo estrutural para tentar entender como ele se expressa e como ele está arraigado nas instituições. Pensando as instituições como um conjunto de regras mais ou menos estáveis, colocadas dentro de uma sociedade, elas ajudam a produzir, reproduzir e transformar as estruturas sociais e as relações de produção. Nesse sentido, o nosso entendimento é que as instituições são no seu cerne racista. E elas reproduzem, tanto nas suas hierarquias de poder, como nas suas normas, o racismo. E aí eu vou já partir para uma questão mais concreta, que seria a nossa vivência dentro das universidades e principalmente na economia, que eu acho que vai ajudar um pouco a gente a entender como esse racismo estrutural se expressa dentro das instituições, né? A primeira discussão, eu acho que é uma discussão que tem sido muito forte nesse mês da consciência negra, aqui na Unicamp, é a questão da colonialidade do saber dentro da universidade. E aí alguns teóricos negros usam o termo epistemicídio. O que significa isso? Que o corpus de conhecimento da universidade, num primeiro momento, vou falar só do corpus, ele é branco. Isso faz muita diferença, porque os autores que pensaram formação econômica do Brasil, que pensam economia e etc., têm um pacto narcísico com a branquitude que se expressa nas suas obras. Eu acho que o Natan já deu exemplo, o exemplo do Celso Furtado, que acredita que os negros, na escravidão, tiveram desenvolvimento cerebral atrasado. E esse corpus de teoria que coloca o negro como um não sujeito, por exemplo, da formação econômica do Brasil, e apaga autores como Clóvis Moura, que entendia que o negro, na verdade, é o sujeito da transformação social e da luta de classes do Brasil desde a escravidão. O que significa isso? Que quando a gente vai fazer uma análise de Brasil hoje, uma análise da economia, análise da crise, qual o problema da crise do petismo, por exemplo, as questões raciais não estão colocadas. Quando a gente vai estudar aqui, por exemplo, economia internacional, a África não existe. E aí a gente perde a noção da totalidade do conhecimento, da totalidade das relações de produção de um sistema que é mundial. Isso por um lado. Por outro lado, os espaços de poder, e aí seja tanto no sentido burocrático da universidade, mas também no sentido do número de docentes, etc., também é branco e masculino, na sua maioria. E qual é o resultado prático disso? Que ainda nesse pacto narcísico da branquitude, as críticas ao racismo dentro das elaborações sobre economia, sobre formação econômica do Brasil, a falta da discussão racial, ela é negada por esses intelectuais. Isso porque esse pacto narcísico da branquitude e a sua não racialização, o seu não entendimento como raça, faz ver no outro o específico. Nesse sentido, a questão racial, para a maioria dos intelectuais da universidade, é um problema dos negros. Quando muito um problema social, que não tem a ver com economia, etc., etc. E daí, nesse sentido, a discussão racial fica na particularidade.
dentro para esses teóricos. Então, toda a contestação, toda a dúvida que surge de um estudante negro, de um intelectual negro que se coloca na universidade, ela é negada por esse grupo de intelectuais ou colocada de lado. Por exemplo, quando a gente vai fazer a discussão de racismo estrutural, eu duvido que algum professor aqui de economia não concorde que o racismo é estrutural. Agora, quando a gente vai discutir o que isso significa e por que, sendo estrutural, não aparece em nenhuma... Você pega os livros dos caras, o artigo dos caras, eles conseguem escrever sobre formação econômica do Brasil sem usar uma vez a palavra negro, uma vez a palavra racismo, e você vai indagar por que isso... Eles também não conseguem responder, porque, na verdade, aí a minha teoria é que, para eles, o que foi estrutural da formação econômica do Brasil foi a escravidão. E a leitura desses caras, por mais que não seja expressa, é que o fim da escravidão acaba com o racismo e que o que acontece no Brasil é uma diferença socioeconômica. Eles não expressam mais isso publicamente, a maioria deles, porque a gente vive um momento histórico onde a luta do movimento negro tem levado à tona muitas discussões e tem colocado também restrições a esses debates que apagam a questão racial. Nesse sentido, para ficar de mãos atadas ou lavadas, esses intelectuais dizem que o racismo é estrutural como parte do seu debate, mas não entendem, na sua teoria no todo, a questão do racismo como elemento estrutural. E uma das expressões disso, por exemplo, na economia, é que os neoclássicos têm uma teoria sobre racismo. Os heterodoxos, os mais avançados, os mais contestadores da economia, não possuem uma teoria racial, a não ser os setores marxistas da discussão da economia heterodoxa, e nem todo marxista, inclusive, que é um problema que a gente tem com o Caio Prado, por exemplo, um autor marxista consagrado nessa casa, e que tem uma análise de que os negros tiveram um papel passivo na formação econômica do Brasil. Agora, tentando fechar um pouco essa discussão, eu acho que esse manifesto e essa mesa, na verdade, é um chamado para que a gente consiga pensar o racismo realmente como elemento estrutural e pensar em alternativas que possam combater o racismo. No sentido de que uma instituição como a nossa, só por cotas raciais, não vai acabar com o racismo, pelo contrário, aumenta as contradições, e torna, inclusive, a convivência, principalmente para os estudantes negros aqui da universidade, desse curso, muito mais difícil. É preciso que uma instituição que queira realmente acabar com o racismo dentro dela, esteja sempre discutindo e sempre pensando propostas de como acabar isso, e não como uma política ou como uma iniciativa dos negros. O racismo, como elemento estrutural do capitalismo, ele é um problema de todos, de todos. O racismo, ele é estrutural no capitalismo, que é um sistema econômico mundial. Nesse sentido, preocupação e responsabilidade de todos a luta contra o racismo, tanto na teoria quanto nas práticas das relações cotidianas. E aí, um chamado tanto aos brancos, para que façam coro com a gente na luta contra o racismo, mas também ao corpo docente, que repense essas estruturas mesmo. Assistindo, eu não sei como foi para os outros alunos negros, mas para a gente é muito difícil ter que ler autores como Celso Furtado, Caio Prado, e quando fazer a contestação na aula, ouvir que nós somos anacrônicos, que não é isso mesmo, eles estão certos, etc., etc. Então, eu acho que esse espaço é um início de uma nova reflexão, porque os tempos estão mudando, o movimento negro organizado e os setores negros em movimento também têm se colocado, são setores que têm estado mais ativos na conjuntura política do Brasil, desde a crise, seja dentro da classe operária, por exemplo, como a greve
dos garis do Rio de Janeiro, a greve dos operários do PAC, etc., seja em questões contra o genocídio, que tem aumentado exorbitantemente, mas também aqui na universidade, como setores mais ativos das últimas greves das universidades estaduais de São Paulo. Então, é um convite para que nós façamos a luta juntos e para que o racismo seja entendido como um problema de todos. Bom, obrigado, Marcela. Eu vou fazer 2 breves comentários sobre a... Obrigada. Eu vou fazer 2 breves comentários sobre a fala deles, depois a gente vai fazer a leitura de um manifesto e aí a gente abre para questões. O que eu queria comentar primeiro sobre a fala do Natan, eu li o texto para discussão essa semana, e aí é um texto para discussão, então a ideia é ler, entender o que está acontecendo, conversar, debater e deixando mais robusto. E aí o que eu fui entendendo a princípio, e aí depois você comenta, que é como se existem essas 3 formas de opressão a qual a gente está se referindo, que é a opressão de classe, a opressão de gênero e a opressão racial. E essas 3 formas de opressão, elas se relacionam com 3 outras formas de expropriação. Então, existe a expropriação da terra e dos meios de produção, e aí a partir daí o homem ele só tem a força de trabalho, então a partir daí a opressão de classe, mas existe também a opressão, a expropriação do corpo da mulher, e a partir daí a opressão de gênero, e a expropriação formal da condição humana do homem e da mulher negra, e a partir daí a opressão racial. E aí o que a gente está tentando colocar, de alguma forma, é que a produção científica na economia, ela percebeu muito rapidamente a opressão de classe. Ela percebeu que o homem branco foi expropriado da terra e dos meios de produção e, a partir daí, ele era oprimido pelo capitalista, mas, por muito tempo, essa produção científica econômica não percebeu que as mulheres tinham sido expropriadas do próprio corpo, e daí uma opressão de gênero, e que as pessoas negras tinham sido expropriadas da condição de ser humano e da opressão de raça. As primeiras elaborações sobre a economia feminista, a divisão sexual do trabalho, a expropriação do corpo da mulher, elas vêm muito depois. E as elaborações sobre a expropriação da condição humana dos negros, ainda muito incipiente. E aí o que o Natan comentou, eu acho que é uma expressão cabal de como a produção científica e econômica normalizou a opressão de gênero e a opressão racial. Nessa palavra escravo, que é uma palavra totalmente esvaziada de uma condição humana. Quando você pega para fazer a leitura que eles citaram do Celso Furtado, falando sobre a transição do trabalho escravizado para o trabalho assalariado, ou quando você pega o Capitalismo Tardio, do João Manuel, que ele está discutindo se é economicamente viável manter a posse dos negros escravizados, ou... o negro ele é sempre discutido como uma mercadoria. Então, quando você fala de economia e de capitalista, você entende o capitalista como um indivíduo de uma classe. Mas você fala de economia e de uma pessoa negra, a pessoa negra ela é uma mercadoria, uma posse, ela pode ser viável ou não. Então é isso que a gente está tentando pontuar. Por que tanto tempo a produção científica e econômica normalizou essas 2 formas de opressão? Qual que é a barreira para perceber que aquele fenômeno não devia ser naturalizado? Essa barreira é uma barreira ideológica, uma barreira de dominação da ciência pelos homens brancos, que escrevem os artigos e aí escrevem essas coisas que a gente precisa combater. Um outro comentário se refere um pouco ao que a Marcela falou sobre essa apropriação vulgar de racismo estrutural. Então a galera está disposta a falar de racismo estrutural, mas de uma forma que não é uma forma que contempla a nossa leitura. Quando a gente fala de racismo estrutural, a primeira resposta que a gente observa dos professores é: que legal, vamos estudar sim, mas sempre indo para esse lado de estudar a desigualdade racial. Então vamos colocar a pessoa negra num laboratório e ver que ela ganha menos que as pessoas brancas, mas nunca disposto a retornar a essas primeiras elaborações, onde o negro é tido como uma mercadoria, e propor elaborações onde o negro pode ser tido como uma pessoa. Nunca disposto a fazer... É muito o empirismo do que está acontecendo agora, num laboratório, dados, salários, mas nunca uma revisão crítica do que já foi elaborado, do que foi normalizado por tanto tempo. Então eu contribuo com esses 2 comentários, não sei se vocês querem adicionar mais alguma coisa. Também para concluir, na direção do que o Silas comentou agora, a gente reafirma
e acho melhor eu ler um trecho do texto, mas o que a gente reafirma é que o racismo estrutural tem tutelado a produção, a produção científica e a organização institucional no nosso campo. A branquitude ela tem selecionado a crítica e direcionado o debate que lhe cabe, sobre o interesse de manutenção e reprodução desse sistema. Seja pelo acesso, pela presença, pela permanência ou ainda o silenciamento e marginalização dessa temática, normaliza-se a inércia e a apatia frente ao amplo desequilíbrio racial instalado. Então é necessário que se reconheça o elemento branco como possuidor de raça, fazendo saber que estão em propriedade e pertencimento da branquitude enquanto corpo ideológico, opressor e de dominação. Que se saiba também o que significa o racismo estrutural e o impacto que isso tem no corpo teórico acumulado das ciências econômicas. E que se voltem a atenção e as ações à ampla desigualdade racial entre os alunos, professores, coordenadores, diretores e mesmo funcionários do Instituto e da universidade. Isso. Legal. Gente, agora eu vou fazer a leitura de um manifesto e aí depois a gente abre para perguntas e comentários. Os ventos que sopram pelos 4 cantos do planeta anunciam: a peste negra está viva. Viva. No maior país negro fora da África, enquanto as classes dominantes se fantasiam de Europa Ocidental ou sustentam seu American Way of Life, as massas empobrecidas carregam, assim como seus ancestrais, o peso da escravidão. A branquitude, colocada como norma pela ideologia hegemônica, segrega os negros no papel de particularidade, mais um truque da velha conhecida tentativa de desumanizar para explorar. Somos a prova viva da falácia do mito do negro dócil. Seguimos os passos da quilombagem, da rebeldia negra que não se deixou vencer. Somos herdeiros dos negros, que, obrigados a agir como coisas, mostraram que nem mesmo a mais violenta coerção é capaz de anular nossa humanidade. Levantamos nossas vozes para espalhar aos 4 cantos do país a pretensa universalidade com a qual as ciências, em especial a ciência econômica, tem se fantasiado, é apenas mais uma versão de particularidade representativa da branquitude, do patriarcado e da heteronormatividade, enfim, da burguesia. Eles nos dizem: como pode ser racista uma sociedade que abraça as manifestações religiosas e artísticas da parcela negra da população? Como nos chamam de racistas se o acesso e a presença de negros em determinados espaços são observados e incentivados? Nós respondemos: a supremacia étnica representada pela branquitude burguesa arraigou as relações sociais no capitalismo por meio de sua estrutura racista. Isso, por sua vez, tem origem no desenvolvimento histórico do capitalismo, mantendo um papel central no modo como esse sistema se organizou. Também as formas individualizada e institucional do racismo, ao necessitarem combate, têm o papel de deslocar o centro do debate, tornando uma discussão central e indissociável ao capitalismo em acessória e particular. Ao pintarem a branquitude como norma, apontam a raça como qualidade do não branco. Queremos desvelar esse identitarismo como elemento essencial da branquitude, que, ao se colocar como norma, analisa e pensa a realidade a partir do olhar branco, transformando pensamento e ciência em análises limitadas, representativas da realidade de uma minoria racial. Levantamos que a questão racial é um problema do conjunto da sociedade e a reflexão técnica, assim como o combate ao racismo, é responsabilidade de todos e todas. Ideologia burguesa e iluminismo. Se, por um lado, as coisas existem, e por isso são objeto de estudo, por outro, há um espírito que seleciona e valoriza a realidade. E a esse espírito chamamos ideologia. A ideologia burguesa nega, em última instância e contraditoriamente, a existência dos trabalhadores e, por ser hegemônica, é incorporada e defendida, na maioria das vezes, pela massa de despossuídos. Como resultado desse processo, emerge como normalidade o homem iluminista, central ao capitalismo, e sua essência, embora seja contestada em sua concretude, o seu corpo é insuspeito como um corpo que rege as novas relações sociais de produção. Queremos deslocar essa ótica. Propomos um salto mortal dessa consciência como norma. O ideário de igualdade e liberdade iluminista moldou por muito tempo as teorias econômicas gestadas pela economia política clássica, estando incorporado atualmente no senso comum e em parte do pensamento econômico. O sujeito iluminista é indissociavelmente homem, branco e heterossexual, parte essencial da ideologia dominante necessária à produção e reprodução capitalista, responsável por mascarar as relações que balizam o antagonismo de classe.
Eles declaram o iluminismo o marco de civilidade. Nós o denunciamos como burguês, racista, machista e heteronormativo. É machista e heteronormativo, pois precisa, a partir do patriarcado, garantir a reprodução da divisão sexual do trabalho, de masculinidade como detentora do poder. Como resultado, é o patriarcado que serve de base para a expropriação do corpo feminino e da autonomia reprodutiva, para e passo à responsabilização mormente exclusiva das mulheres quanto ao trabalho reprodutivo. É branco, pois a constituição da raça branca, através de negação do outro, corresponde nos moldes pré-capitalistas à abjeção do corpo negro, ou seja, a tentativa de expropriação de sua humanidade, instrumentalizada sobretudo pelo escravismo negro. O produto dessa dinâmica é o racismo, emergindo com formas em aparência e essência, mas estritamente capitalista. Racismo estrutural. O racismo pode ser encarado a partir de diferentes pontos de vista. O chamado de racismo individualista é a manifestação menos polida e mais aparente dessa estrutura de opressão, facilmente identificada, mais amplamente rechaçada, contudo, permeada por mistificações e particularidades extremamente úteis ao deslocamento do real conteúdo do racismo. Em segundo lugar, a corporificação do racismo, em sua instância institucional, representa um avanço reflexivo, ao mesmo tempo que emerge sua condição dialética de reprodução estrutural, frequentemente tendo sua denúncia e combate abrindo espaço para a acomodação de tensões, dissimulando o movimento concreto do racismo enquanto estrutura. Por fim, esmiuçar essas manifestações organiza por contraste o real sentido do racismo, incluindo suas manifestações aparentes no conteúdo central dessa estrutura de opressão como parte da estrutura social. Esse termo, racismo estrutural, é conhecido e incorporado vulgarmente no discurso progressista e mesmo acadêmico. Entretanto, aparece como elemento retórico, sem nenhuma preocupação com as implicações estruturais no modo de produção vigente. Se, por um lado, o racismo como elemento estrutural do capitalismo aparece no discurso, também é recorrente esses mesmos setores a marginalização da questão racial a uma mera particularidade desligada do fundamental ao sistema capitalista. A branquitude é parte elementar das organizações institucionais do capitalismo, servindo como ferramenta fundamental para garantir o sentido da dominação burguesa, patriarcal, branca. Tal reprodução é mais ou menos deliberada, dado o nível de consciência e pertencimento ao grupo dominante. A negação dessa dominação, ou mesmo a ignorância acerca dela, não garante o combate ao racismo institucional. Muito pelo contrário, dado que é a branquitude a base ideológica que faz com que os setores que se entendem como sócios menores das classes dominantes mostrem os dentes como resposta a qualquer avanço da luta negra por igualdade de direitos ou ações afirmativas. Denunciamos que muitas das brechas institucionais cedidas pela branquitude são usadas como acomodação de tensões raciais postas em passo e percebidas na sociedade, e tal acomodação serve ao grupo étnico dominante no formato de manutenção do status quo, controle e acesso às instituições que assim funcionam. As leis são os melhores exemplos do modo como, ao objetivar a amenização do racismo observado num determinado lugar, se instaura um processo de deslocamento real das implicações do racismo. A liberação das práticas culturais por força da lei se transfigura num processo de embranquecimento e domesticação dos elementos tradicionalmente negros em uma sociedade, emergindo um processo de aculturação que pode até mesmo remover o sentido de denúncia das relações sociais racistas. Fazemos um chamado à praxis. Falam sobre racismo estrutural como se tivessem as mãos atadas ou lavadas. E isso é um problema que expõe o cerne da questão. O racismo que rege as relações sociais e de produção também organiza o debate e as institucionalidades em nosso meio. Isso significa, em efeito, a reprodução da hegemonia da branquitude em nosso meio, nas instituições e nas ideias, ou seja, nas teorias. Convocamos a todos a entender o racismo estrutural, varrer a normalidade da branquitude, entender a totalidade a partir de todas as relações existentes. Ainda que as políticas de inclusão e representatividade aparentem ser direcionadas à modificação da institucionalidade racista, nada garante que assim elas funcionem. Ora, o que tutela a formação de tais institucionalidades são as relações de poder que as organizam e, portanto, a simples presença negra não é suficiente sozinha para que se subverta a lógica de dominação expressa pela norma. Não mera coincidência que a universidade em que nos encontramos tenha em seus espaços de poder uma ampla maioria de homens brancos que se sustentam nos ombros de uma imensa massa de trabalhos semi-escravos, de funcionários terceirizados, em sua maioria negros.
Convocamos a todos que se colocam contrários ao racismo, à luta pela democratização radical das universidades, tendo como primeiro passo a democratização da gestão. Denunciamos também a tutela da branquitude sobre a percepção do conjunto teórico validado e valorizado, hegemônico e canônico. As obras e a prática científico-econômica não podem se limitar ao marco civilizatório opressor. A crítica e a superação das teorias modernas devem ser feitas a partir do olhar dos oprimidos, desvelando as bases da ideologia burguesa presente nos autores e em suas obras. Convocamos todos à compreensão e investigação das incorrências ideológicas da branquitude nesse campo do conhecimento, ao questionamento de nossas bases teóricas. Incorre que somente a reflexão filosófica pode romper com tal dominação do pensamento e só a praxis pode direcionar a desarticulação de tais estruturas. Se há interesse que, tendo consciência do racismo como estrutura, modifiquem-se suas dinâmicas e se combata suas manifestações aparentes, é imprescindível que se internalize e amplifique o debate ao mesmo tempo que se criem medidas e políticas concretas com objetivos bem definidos e dispostos em um horizonte próximo. Deste modo, é passada a hora de que a reflexão e conformação de um corpo teórico que compreenda essa interpretação tome lugar. Para tanto, é inadiável que se incorpore como obrigatórios disciplinas e seminários no tema. Por fim, além da garantia de que as políticas afirmativas em nosso passo tenham seu correto destino, sua extensão se apresenta como necessidade e responsabilidade inexcusável, visto que ainda compartilhamos de um espaço racialmente muito desigual, tanto no corpo discente e mais evidente e preocupante no corpo docente. Viemos para derrubar a ampla desigualdade racial na universidade, em sua gestão, em suas bases teóricas e em sua divisão do trabalho. Bom, agora a gente vai abrir para perguntas. Mas você vai perguntar. Estava aqui para levar o microfone a alguém. Não? Sim? Alô, oi. Eu sou o Fernando, eu já fui economista um dia, hoje eu me sinto meio leigo. Aí, faz parte. Aí um é um comentário, e aí o outro acho que é mais... Na verdade, os dois é meio que tentavam um diálogo, assim. Que vocês comentam da branquitude como esse lugar da negação, assim, total. E eu concordo que surgiu justamente nesse momento de choque, tô tipo, mano, tem aquele outro, então a gente nasce pela negação, porque a gente não é o outro. Mas eu tendo a ver isso vir da Lia Schuckmann, que o próprio o Silvio usa, mas o Silvio não usa essa definição da branquitude. E ela fala que a branquitude, na verdade, é o privilégio de você poder não se racializar, mas poder se racializar quando conveniente. E aí eu fiquei pensando nisso, e aí eu comecei a entender alguns exemplos, assim, até na minha vida mesmo, de família, essas coisas, e do quanto essa racialização, ela não é no macro, e isso justamente possibilita o epistemicídio, possibilita a dificuldade da gente entender o racismo como estrutural na economia, mas, ao mesmo tempo, como, por exemplo, nas relações afetivas. Tipo, uma família branca, e assim, isso eu já ouvi do tipo, filho, mas, ó, pessoas para você não ficar, tipo, você não vai ser gay, né? Você não vai ficar com uma pessoa preta, né? Porque a gente, tipo, rola esse... Por quê? Porque nós somos brancos. Ou mesmo uma pessoa da minha família, assim, que foi atualizar o RG, e aí colocaram ela como parda. E a pessoa falou assim, não, eu sou branca, não, sou branca. Então, tipo, e aí tem alguns momentos que, quando é interessante se pontuar como branco, que tem essa possibilidade. E aí, eu realmente, eu não encontrei mais nenhum outro lugar que tem esse debate. Eu preciso ir um pouco mais atrás, queria saber o que vocês acham disso. Isso pode ser uma coisa interessante.
E tem uma outra pergunta, mas eu acho que também já falei muito aqui. Tá. Que você comentou, Marcela, da questão de como a Europa, a branquitude, domina a economia, domina a tecnologia. E aí, ainda mais aproveitando que vocês da história econômica, a ascensão da China. E aí, a China está dominando um monte de tecnologia, e aí eu vi numa fonte super confiável, foi num TED Talk do YouTube, que falava, o cara lá falando que até 2040 a China quer dominar todas as principais novas tecnologias, e o exército que é tipo exército infalível, não sei o que lá, e como vocês podem ver essa mudança de hegemonia que pode ser que venha aí para frente de um grupo não branco, assim, da Ásia. Obrigado, gente, é isso. Oi, Fernando, obrigado. Estão me ouvindo? Vocês preferem fazer um bloco de perguntas e a gente responde depois? Melhor? Então, sim. Deixa eu anotar. Tem mais alguém? Eu não entendi. Alguém quer fazer uma pergunta? Não? Então, eu acho que é isso. Bom, você quer começar respondendo a pergunta do Fernando? A gente tem duas apreciações, duas leituras, né, com referência bibliográfica que ajuda a comentar a primeira pergunta do Fernando. A gente tem raça enquanto um construto social, ou então já na sociologia já se nega que raça seja um determinante biológico. Então isso é importante dizer, que aí a gente pode compreender raça como como algo construído enquanto ideia a partir de diferenças fenotípicas e outros critérios morfológicos que vão ser que foram historicamente, socialmente construídos e determinados. A partir disso, a leitura compreende que o elemento branco, a regra, a norma social para o elemento branco é se perceber como ausência de cor, povo ou comunidade, e racializar apenas o outro. Ao mesmo tempo, isso se expressa quando a gente está falando de coisas que são especificamente da nossa vida objetiva, nossa vida imediata. Então, quando a gente se refere a escritor, comunicador, artista, muitos dessas categorias elas apresentam um qualificador racial. Então, é a escritora negra Angela Davis, ou então é o apresentador negro tal pessoa. E quando estamos nos referindo, ou quando se referem a pessoas brancas, é simplesmente um escritor, um artista, um pintor, um cientista, um economista, o que o valha. Como exemplo imediato disso, uma alegoria, o próprio coletivo Clóvis Moura já foi qualificado como um coletivo afro. Outros grupos de estudos no Instituto de Economia, eles não são qualificados como coletivo branco, ou algo que o valha. Nós somos pesquisadores e nós podemos frequentemente sermos qualificados como pesquisadores negros. O que não acontece com o restante de todos os colegas, né? Ninguém se refere ao economista, o cientista, o pesquisador branco. Bom, isso coloca as bases do que a gente quer discutir. Por outro lado, para a gente seguir na ideia de conveniência, as pessoas elas podem reivindicar individualmente algo como um privilégio. Então, eu posso me reivindicar homem ou reivindicar um privilégio que é construído a partir da masculinidade, como eu bem queira. O que não muda o modo como o patriarcado se organiza em sociedade. Então, eu negar-me branco ou afirmar-me branco não muda
a estrutura de hierarquização racial que está posta na sociedade. Individualmente, essas coisas podem acontecer indiscriminadamente. O que a gente está tentando focar, o que a gente está tentando teorizar, investigar, é o modo como socialmente existem estruturas de poder que estão balizadas por um crivo que é racial. E aí justifica as pessoas individualizarem um comportamento racista, por exemplo. Então, tipo, aquele cara foi racista. Ou então alguém teve um comportamento racista, xingou alguém de racista. Então você individualiza um comportamento que é social, numa pessoa que cometeu um deslize ou que o valha, ao mesmo tempo que você se separa dessa pessoa enquanto grupo. Por outro lado, o que a gente reivindica é que a estrutura é racista. Então, pouco importa se o comportamento individual de uma pessoa é dado em uma injúria racial, ou então não se reivindica branco em alguma circunstância. Essa pessoa sempre vai ser socialmente percebida como branco e colher esses privilégios, os privilégios sociais dessa forma. Bom, só para também contribuir com algum comentário sobre a sua pergunta, pelo que você colocou, é como se colocasse um debate. Então, tem essa retórica que diz que a branquitude ela não se racializa, ela não se entende como uma raça, ela racializa os outros e não a si mesma, ela se entende como norma. Pelo que você está colocando por essa leitura da Lia Schuckmann, é isso? Tem essa questão do branco se racializar quando é conveniente. Eu tendo a ficar mais na leitura de que a branquitude não se racializa, porque os próprios exemplos que você acabou de colocar, eles se referem muito mais a uma racialização negativa. Você falou, por exemplo, que seu pai falou, não se envolve porque ele é negro e a gente é branco. Mas, na verdade, é uma racialização de eu sou branco ou é uma racialização de eu não sou negro? Ele é negro, não se envolva com ele porque você não é negro, você é branco. O outro exemplo que você deu foi do, mas eu não sou pardo, eu sou branco. De novo, uma racialização negativa. Então, acho que aí talvez esteja o pulo do gato, de entender que a branquitude ela não se racializa, ela só se racializa quando ela precisa negar aquilo que ela já racializou, que é o negro, o índio e etc. Então eu fico na leitura do Silvio, da branquitude que não se racializa. E agora a Marcela responde a próxima pergunta. Sobre China. Sobre a questão da China. Vou voltar para o Aníbal Quijano, que me salvou dessa, porque eu não saberia responder. Mas o Quijano, ele faz uma discussão que essa racialização, ela é hierárquica. Então, partindo do pressuposto de que são todos povos inferiores e atrasados, as qualidades culturais, etc., vão determinar uma certa hierarquia para as raças. E daí, nesse sentido, o Quijano coloca uma coisa muito legal, que é assim, que essas culturas milenares do Ocidente, na visão eurocentrada, foram as únicas possíveis de serem o grande outro da branquitude. E aí ele expressa isso na divisão, por exemplo, Oriente e Ocidente. O grande outro, nesse caso, só poderia ser essa cultura. Então, nesse sentido, já existe uma coisa que nos povos asiáticos de pele amarela, não existe a negação da humanidade e o entendimento da total civilidade. Aí, outro ponto que é importante, quando ele vai falar da racionalidade como uma racionalidade eurocêntrica, ele está pensando no modo de pensar. Então, a racionalidade capitalista como uma racionalidade eurocêntrica que subjugou a racionalidade de todos os povos do mundo a favor desse sistema de produção. Então, se você pensar no que é a China hoje, no que são os outros países asiáticos, por exemplo, todas as relações de produção, etc., estão baseadas ainda nessa racionalidade que é eurocêntrica. Então, o movimento que eu tenho visto é que se mudam alguns paradigmas, mas é impossível acabar com a totalidade dessa racionalidade.
E, nesse sentido, também é importante lembrar que assim, essa racionalidade ela muda a intersubjetividade mundial. Então, quando a China vai para o resto do mundo, por exemplo, ele ainda tem na intersubjetividade, na sua racionalidade, o entendimento, por exemplo, dos povos africanos como povos inferiores. Então, é só ver a agressividade com que a China tem entrado na África hoje, o nível de precarização de trabalho que ela traz e a falta de qualquer discussão profunda sobre as relações econômicas e sociais da África. Então, eu acho que assim, no imperialismo, que inclusive tem como marco a divisão da África, essas hierarquias raciais estão colocadas, e por mais que uma nação, que é esse grande outro não eurocêntrico, possa dominar, a racionalidade ainda é eurocêntrica. Mais uma pergunta? A respeito da conveniência, eu acho que tem uma questão para mim que é de fundamental importância. Primeiro, entender que o racismo é estrutural. Se ele é estrutural, ele perpassa todas as relações, inclusive as que estão aqui. Então, não consigo entender muito a ideia tanto da conveniência, né, e aí pensando essa branquitude que se racializa na conveniência, por entender que o que determina uma leitura social do meu corpo não é sobre o como eu me vejo, mas muito como a sociedade me lê. Então, assim, mesmo que, e aí isso serve para mim para pensar em outras coisas, mesmo que esse branco tente se racializar, ele, quando transita subindo a escada até o refeitório, ele é lido como branco, ele tem a passagem dele liberada, como alguns outros estudiosos de branquitude colocam, não tem o peso da mochila, da discriminação, do processo de subordinação. Então, assim, não dá para mim entender esse racismo ou essa racialização com a perspectiva de conveniência. Porque a gente está falando, primeiro, que é de poder que é de materialidade. E de materialidade que diz o seguinte, olha, o branco mais bonzinho que existe na nossa relação, por mais que ele não tenha a intenção de ser racista, ele é privilegiado pela relação racista da sociedade. Ele é privilegiado. E ele, às vezes, insiste, né, e gasta toda a energia para não abrir mão dessa materialidade de privilégio. Assim como a gente que é homem também, enfim. Mas acho que é preciso tirar essa dimensão dessa individualização, ou como se fosse uma relação de gosto, querer ou não querer, quando a estrutura coloca que ela sistematiza todo o processo de relação. E, principalmente, no que está escrito ali no racismo individualizado. Que eu não acredito, né, que esse racismo individualizado é também internalização da opressão pelo oprimido. No sentido de que, muitas das vezes, a gente está numa relação de opressão que é estruturante e é a despeito do meu querer. Né? É a despeito do meu querer. Porque senão a gente fica pensando que o poder está, aquele poder Foucaultiano ou aquela dominação em Weber, que é, logo eu sou dominado porque reconheci a autoridade no quem me domina. E o processo de escravidão a gente sabe que não foi isso. Nem economicamente, nem epistemicamente, sabe, nem culturalmente. Então, assim, essa discussão de conveniência, quando começa essa discussão, eu procuro muito saber quem é que está falando, qual é o corpo que está falando, qual é a produção da subjetividade de quem fala e propõe isso. Porque, assim, o corpo negro, quando anda, ele não tem um self, um auto-self que ele escolhe ser ou não ser, e esse branco também não tem. Porque a estrutura privilegia o corpo branco todo o tempo histórico e de existência. Então, assim, essa conveniência ainda não me convence. Aproveitar para fazer uma questão. Eu vi recentemente algumas estatísticas que saíram, acho que vocês devem ter visto também,
pautando a entrada de negros nas universidades, né? E acho que vocês tocaram bastante nesse ponto, mas era mais para reiterar mesmo. Eu não lembro se são estudantes de graduação, mas eu acho que a questão é que com esses anos de política afirmativa, a gente atingiu mais de 50% de estudantes negros. Eu queria entender como vocês veem esse número, né? Essa estatística. Tem muita gente falando por aí que o racismo vai acabar, que é isso aí, a gente está no caminho certo. Então, o que as universidades precisam fazer para deixar de ser instituições racistas? Se a representatividade basta, né? Acho que é um ponto interessante de reiterar um pouco mais. Eu acho que essa discussão, essa notícia, na verdade, tem várias questões, né? A primeira é que, se você abrir os estudos e pegar os mapas, entender direito o que está acontecendo, você vai ver que é uma falácia, na verdade. Primeiro, porque são pouquíssimas instituições que chegam a 50% do corpo discente de negros. A maioria no Nordeste, num lugar onde 50% é muito pouco, porque se tratam de estados que são de um estado que é 80% negro. 50% não representa a realidade desses estados. Em estados como São Paulo, se eu não me engano, são 12%, um pouco mais. Num estado onde tem 30% de negros. Então, se a gente fazer uma análise da realidade, a gente vai ver que primeiro que não são todos os estados que têm isso, os estados que têm são muito pouco, e essa realidade serve para desmascarar o que realmente acontece nas universidades públicas, principalmente você pensar no número de professores dessas instituições. A Unicamp é um exemplo muito bom disso, porque a gente tem, se eu não me engano, 12 professores negros, 12, na universidade inteira. E se a gente pensar no corpo de trabalhadores, essas universidades são mantidas por um grupo de trabalhadores terceirizados que ganham um salário ridículo de fome. O exemplo para dar uma noção dessa realidade, os trabalhadores terceirizados da USP, da Unicamp e da Unesp ganham de salário o mesmo que os trabalhadores concursados ganham de VR. É o Vale Alimentação dos trabalhadores concursados. E esses dados, para mim, desmascaram. Outra coisa, a luta por instauração de comissões de heteroidentificação é um processo que também é muito novo. Então, é preciso pensar qual é a realidade desse corpo de negros que entrou nessas universidades. E eu acho que terceiro, que, na verdade, as mídias, principalmente a mídia burguesa, coloca isso mesmo como uma forma de tentar mostrar um pseudo-avanço das políticas afirmativas dentro da universidade, para escamotear a branquitude em todo o seu complexo, né? E eu acho que também junta com a outra discussão que eu fiz agora há pouco, é que isso é uma coisa quase... Fiquei lembrando muito da luta de cotas que a gente teve na USP, da qual eu fiz parte por muitos anos. Eu lembro que eu falava para os meus companheiros de luta, né? Quando tiver cotas na USP, as universidades vão acabar. E não é à toa que as universidades estão acabando, né? Então, qual é a universidade que nós negros estamos? Uma universidade sem verba, sem bolsa para pesquisa, onde não existe espaço para discussão racial, não tem quem oriente as discussões. A gente entra na sala de aula e parece... A aula de história econômica é um negócio que, pelo amor de Deus, aqui nas universidades, entendeu? Não só nos cursos de economia, mas nos cursos de história. As aulas de literatura africana na USP são todas dadas por brancos, por exemplo. Então, eu acho que é uma discussão muito sensível e que, para mim, foi usada de forma oportunista pela mídia burguesa, que pegou apenas um aspecto da pesquisa, sem fazer um refinamento, para propagandear um avanço democrático que não existe.
Quanto à prática, as proposições são duas. Primeiro é o debate. A gente precisa aprofundar o debate, a capilaridade dessa discussão de racismo estrutural. A gente não pode conviver mais num ambiente acadêmico, sério, científico, em que dizem sobre racismo estrutural, e aí você pergunta qual a leitura, qual a bibliografia do racismo estrutural, a resposta é, eu usei como um recurso de linguagem, eu usei como uma alegoria. Então isso é inaceitável, por um lado. Por outro lado, é uma prática política e de democratização dos centros de decisões. Quem decide as bibliografias, quem decide os programas do curso, quem decide o destino de verbas, quem decide as políticas de permanência, as políticas afirmativas. A resposta é uma só, é um corpo de coordenação, de direção, que tem classe, tem cor e tem gênero. O que a gente precisa perceber, enquanto aluno, enquanto corpo discente, enquanto vetor político na universidade, e mesmo o corpo docente, os nossos colegas, os coordenadores, enfim, qual é a estrutura de poder que a gente tem permitido ser reproduzida na universidade. A estrutura de poder que a gente tem permitido se reproduzir na universidade é de uma coordenação branca, masculina, que decide o caminho, decide o direcionamento do instituto. Aqui do instituto, pode ser para o IFISH, para a educação, para a reitoria, o que quer que seja. Eu acho que está mais que na hora da gente pautar uma democratização. Eu compreendo também como indizível formatarmos a assembleia, pontuarmos as demandas dos alunos, dos estudantes, e a demanda ser rechaçada sob o pretexto de, isso é decidido em congregação, o voto não é paritário, e não será assim. Então, como resposta, aumentar o debate e lutar por uma democratização de fato do processo decisório, dos centros de decisão. Só para comentar por último essa notícia dos 52%, parece que eram, tem uma leitura de racismo institucional que diz que o racismo institucional não é quando uma instituição é racista, mas quando as instituições estão dominadas por um grupo racial hegemônico e esse grupo racial consegue institucionalizar os próprios interesses. Então, ainda que esse dado ele tivesse nas proporções corretas e ele dissesse, ainda que houvessem realmente 52% de alunos negros nas universidades, não dá para negar que a branquitude encontrou uma forma de reproduzir o seu poder hegemônico racial a despeito da presença desses alunos. Então, em que momento que a mensagem se perdeu de entender que a luta é pela simples presença dos alunos na universidade? Se a hegemonia branca consegue reproduzir o seu poder a despeito dessa presença, e é o que Nathan falou, os professores são todos brancos, os diretores são brancos, a bibliografia obrigatória que a gente lê para entrar no programa, todo mundo é branco, então você precisa se encaixar muito rapidamente numa linha de pesquisa, numa leitura, então não quer dizer muita coisa, ainda que fosse verdade, não significa muita coisa. O dado que a gente tem ainda é de que um jovem negro, em idade de estar na universidade, morre a cada 20 minutos no Brasil. Então, não entendo por que essa esquerda progressista entende essa notícia com tanta euforia, sendo que não é nem o começo do que a gente se propõe a discutir. Falar só uma coisa importante, assim. Primeiro, que as cotas raciais, elas não foram dadas. Isso é uma conquista histórica do movimento negro, e aí, nesse sentido, é uma vitória, sim, a entrada de negros na universidade, principalmente pensando nos anos de luta do movimento negro, porque essa pauta vem faz muitos, muitos, muitos anos. E aí, tentando dar uma dialogada um pouco com o Silas, eu acho que o que você está colocando da institucionalidade, na verdade, é racismo.
As instituições são racistas por essa questão e eu acho que expressam o racismo, inclusive o racismo individual, contra os alunos, etc, etc. Mas, na verdade, é só um acerto, assim, para a gente pensar que o número, a entrada desses negros também foi importante, como está sendo agora, aqui na Unicamp, porque se não fosse 2 anos de cotas raciais, a gente nunca teria uma mesa com debate desse tamanho. A gente não teria um coletivo chamado Clóvis Moura, mas eu acho que o próximo passo, e talvez seja nosso papel histórico discutir, é como, desde dentro agora, nós podemos atropelar essas outras barreiras que o racismo institucional coloca para a gente. O rapaz tem uma... Tá. Sou o Rodrigo, eu não me apresentei da outra vez. Eu sou do FCH, faço doutorado lá em Sociologia. Eu acho que tem uma distinção que a gente deve deixar bem claro, principalmente quando se fala em movimento negro, porque eu já ouvi discussões sobre, de mais velho, que para mim é muito importante, primeiro entender o que é reparação, né? E o que é programa. E aí pensar a reparação, a luta do movimento negro, muitas vezes, se confunde a reparação com política de ação afirmativa. Porque reparação seria aquela política pública que vai atender a todos os negros que sofreram a consequência do processo de escravidão. Todos. Em detrimento, se tem... como foi feito com o Holocausto. Independente se tem escolaridade ou não. A política das cotas é um programa de política afirmativa que só atinge negros, se a gente olhar, tem um filtro. Só atinge negro que já tem uma escolaridade, né? Quer dizer, mesmo que outros queiram estar aqui, se não tiver o 2º grau, se não passar para o Enem, não vai ter, não consegue ter acesso ainda dentro desse processo de disputa, né? E aí, eu acho que o Fanon já colocou isso nos Condenados da Terra, já colocou isso em Máscaras Negras, Pele Branca, enfim, que eu faço a confusão. E que me chama a atenção que, assim, eu acho que não dá para a gente estar nesse espaço achando que a gente está disputando alguma coisa aqui dentro. Porque disputar com esta lógica já nos coloca no processo de subalternidade. Não fala isso no Condenado à Terra. Se a gente não mudar essa lógica, a gente vai estar sempre na relação de subalternidade. E aí eu concordo com o que a irmã me colocou sobre o processo de produção de conhecimento de colonialidade de saber. Né? Não é à toa que o nome do grupo Clóvis Moura produz em 80. Até hoje não se estuda. Aqui não vai se estudar em lugar nenhum. Não é descaso. Não é ser relapso, é intencional. É intencional. E se a gente não criar, e aí é uma responsabilidade nossa, dentro das nossas micro-relações, se a gente não criar esse espaço que vocês estão criando e fazendo esse debate, a gente não vai avançar. Sabe? Não vai avançar. Porque a gente, inclusive, o êxito de conseguir disputar a estrutura não está condicionada na nossa capacidade, porque para eles a gente já está morto. Como diz a Audre Lorde, né? Não queria nem que a gente estivesse vivo, então o que a gente tem que fazer? É falar. Porque não esperava que a gente estivesse vivo. Ela fala isso na ladainha da sobrevivência, né? Tem medo de comer, tem medo de beber, não esperava que a gente estivesse vivo, só no resto falar. Porque quando a gente também chegar no processo de concurso para professor, a gente não entra. A gente também não passa. E se a gente olhar as nossas teorias sociais que são produzidas, a gente cometeu, talvez eu, na minha crença, mas eu tenho uma leitura que a gente cometeu por anos o equívoco de dizer que a gente não discute raça. É balela. Toda a produção da teoria social sobre o pensamento social brasileiro é sobre raça. Agora, qual é a qualificação que está se discutindo sobre raça? Qual é a forma que se discute sobre raça? Pega Freire está discutindo raça, gente.
Agora, qual é a forma? Então, acho que a gente tem, e aí a gente, digo, o pessoal tanto da pós, tanto da graduação, o que a gente vai ter que fazer nesse espaço é o que o Gilberto Gil soltou esse dia, né? Que é um exercício desumano, porque a gente tem que ainda estar correndo atrás, nos qualificar, e ainda estar fazendo papel de educador de quem tem poder, de quem não abre mão de privilégio. Não abre mão, sabe? Assim, é intencional. Então, assim, eu não tenho essa crença, a minha crença, e a minha crença mesmo, sabe, de que tanto que o esforço nosso é persistir aqui, chegar até o fim, não desistir, porque desistir para a gente é uma perda enorme, mas não é que a partir do que a gente atinge, seja o papel, seja a titulação, seja a possibilidade, que a gente vai ter êxito, não. Porque todo o tempo a gente sempre está visto no processo de subalternidade. Corpo negro, né? O corpo negro, a pessoa negra, sempre vai ser cobrado um plus a mais, um aquém, sabe? Sempre vai ter que mostrar uma qualificação a mais do que o outro. Seja na hora da biblioteca, na hora de guardar o livro, o cara achar que você vai roubar o livro, seja na hora de você sentar no computador, enfim. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que fazer um grande esforço, né, principalmente nos nossos projetos, enfim, mas entender que se a gente disputar esse espaço com esta mesma lógica que esse espaço se constitui, a gente já está na subalternidade, como lembra Fanon. Comentário, mas porque é breve, eu passo para eles. Sobre essa questão de uma preferência por cotas socioeconômicas a cotas raciais, o quanto isso também não conversa com o que a gente falou agora há pouco, da produção científica e econômica, muito sensível à opressão de classe, à expropriação do homem, dos meios de produção e da terra, mas pouquíssimo sensível à expropriação do corpo da mulher e à expropriação formal da humanidade do homem negro. Então, se tem essa questão na epistemologia, essa sensibilidade à opressão de classe, ignorando outras formas de opressão, é natural que esse mesmo grupo reproduza essa ideia de cotas socioeconômicas, mas não cotas raciais, porque é o grupo que, tanto na epistemologia quanto na praxis, não se sensibiliza, não percebe, não estuda, não problematiza essa forma de opressão. Eu vejo um pouco por aí, mas vou passar para a Marcela. Vou ser breve, assim. Para mim, essa discussão de cotas sociais em vez de cotas raciais, para mim é a maior prova do identitarismo branco. Porque isso, para mim, faz parte do pacto narcísico branco. Quando eles dizem que querem cotas sociais e não querem cotas raciais, é porque o universal, o normal, é o branco. Então, para garantir o privilégio, você garante que os setores negros não vão entrar na universidade. Porque a gente sabe que a desigualdade racial impõe que, no mesmo nível de renda, os negros ainda estejam atrás dos brancos. Então, nas condições sociais inferiores, a branquitude ainda é um privilégio. No livro da própria Schuckmann, tem uma discussão que ela entrevista um morador de rua. E ele fala abertamente: eu ganho mais dinheiro que os outros moradores de ruas brancos. Ela pergunta: por que você acha isso? Ele fala assim: porque eu acho que eles acham que aqui não é o meu lugar. Um outro morador de rua fala: qual é a diferença? Um outro morador de rua branco, né? Ela pergunta: qual é a diferença entre você e os negros? Ele fala assim: a diferença é que eu posso entrar no banheiro para cagar. Os meus companheiros negros não podem. Então, quando a branquitude se coloca contra as cotas raciais, na verdade, o que ela está fazendo é o que ela sempre fez. Se existe um movimento que a gente pode chamar de identitarista no mundo, gente, esse movimento é da branquitude, que, apesar de não usar o termo branquitude, que não usar o termo raça branca, ao colocar tudo nos marcos universais, querem manter o privilégio da sua raça. E eu acho que é aí que vem a discussão. E por isso, inclusive, historicamente, o movimento negro sempre defendeu cotas raciais. Cotas sociais são importantes, sim, porque as universidades são elitistas, etc. Mas quando a gente está tratando do racismo, é uma outra questão.
É uma outra questão, porque o racismo não é só uma relação econômica. Então, quando a gente fala da questão de racismo, significa que os negros são preteridos em todos os momentos, em todos os lugares, que um negro, quando vai prestar um vestibular, tem que ter apropriação sobre a totalidade da cultura branca. Tem que ter apropriação. Eu tive que estudar um cara que fala que eu sou uma selvagem, uma bárbara, que o meu nível de desenvolvimento cerebral é inferior para entrar aqui no IE. É isso que acontece, é por isso que a gente discute ações afirmativas. Por isso que a gente discute cotas raciais, porque na base da nossa sociedade tem uma diferenciação racial. E não negando a necessidade de pessoas de renda inferiores, de pobres e filhos dos trabalhadores entrarem aqui dentro da universidade, a gente sabe que enquanto tiver alguém fora da universidade, que seja uma pessoa, essa pessoa vai ser negra num país fascista como o nosso. Então, políticas afirmativas têm que estar diretamente ligadas à questão racial, quando a gente quer pensar na luta contra o racismo. Bom, depois dessas colocações, acho que meu comentário vai ficar um pouco menor. Mas uma questão que eu acho que é evidente e desmascara essa linha essa narrativa, essa argumentação, é o fato de que a parte das vagas reservadas por política afirmativa aqui no IE, a distribuição de bolsas é dada por colocação na classificação. Então, os primeiros colocados ganham bolsa. Então, é uma ideia totalmente meritocrática, é uma ideia que não se preocupa com uma distribuição social das bolsas, não se preocupa se os pais desses alunos tiveram acesso ao ensino superior, qual a renda desses alunos, e eles são contemplados com bolsa. Então, é muito curioso que esse movimento não seja questionado, e aí uma política de reserva de vaga com recorte racial seja questionado mesmo antes disso. Então, meu comentário é só esse, no sentido de que não faz sentido material algum essa narrativa. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Bom, então eu vou encerrar